Bora, pessoal, vamos para aqui para mais um cenário global para a gente ver o que está acontecendo nos mercados e na geopolítica. Para começar, a gente tem aqui o mapa da confusão, que nesse mapa da confusão a gente consegue entender claramente onde que está tendo conflito, onde que as coisas estão acontecendo para a gente conseguir entender o mercado financeiro também. Então aqui, como sempre, a Rússia em vermelho para a gente. Aí se a gente vier mais para cá, ó, mas para aqui a gente consegue chegar já aqui na parte do Alasca. Alasca tá de boa. Estados Unidos aqui ainda tá tranquilo. Ó, acabou de sair, ó, algumas notícias agora, tanto de Israel quanto do Irã. Então, cara, tá se escalando esse conflito global e a gente consegue usar isso daí ao nosso favor pelos investimentos. Então a gente consegue pegar todas essas notícias e trazer para nossa realidade. No caso, Estados Unidos ele não está mais vermelho, esses dias ele estava em vermelho também. Aí se a gente for vir para cá, a gente vai ter aqui melhor a confusão aqui no Oriente Médio. Ucrânia, Rússia, Oriente Médio e aqui toda essa área em vermelho. Então o bicho está pegando para o lado do petróleo, sendo que tem até aqui o Irã, ele atacou as nações do Golfo, ampliando ainda mais o conflito com Estados Unidos e Israel. Aqui, se a gente for ver os mercados, ó, então S&P 500 operando numa alta, 1,27%, Nasdaq 1,70%, Dow Jones mais 0,93%. Os principais tópicos do mundo estão sendo Israel e Irã. Então, se a gente for ver aqui as notícias, ó, tudo Hezbollah, que é o Irã, Israel, OTAN, Israel. Então, isso vai impactar diretamente o petróleo. Se a gente sabe que isso daí vai impactar diretamente o petróleo, o dólar e o euro estão muito envolvidos nisso, por causa da confusão lá no Estreito de Hormuz. Fica, se eu não me engano, fica aqui, ó. Essa confusão aqui. Que todo barco que está querendo passar daquela região, eles não estão deixando. Se a gente for começar aqui pelo dólar, a gente consegue enxergar algumas projeções para o dia de hoje. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Isso daí é apenas o que eu estou fazendo para conseguir investir em momentos assim, que nem está acontecendo nesse exato momento. Então, se eu pegar aqui esse mapa, eu consigo identificar essa forte região aqui de consolidação. E essa consolidação não é uma consolidação comum, ela é um bloco de ordem. O que é um bloco de ordem? É esse camarada aqui, essa velhinha verde antes dessa queda. Esse bloco de ordem são onde os contratos dos institucionais estão alocados, ou tem grande chance deles estarem alocados ali. E como que eu confirmo isso? Via esse indicador de volume aqui. Então aqui, além de ter um grande volume de negociação, ele também é um bloco de ordem muito importante e muito provavelmente os institucionais alocaram seu capital aqui nessa região de 5,25 aproximadamente. Então o que eu posso esperar aqui para o dia de hoje? Alguma coisa nesse sentido. Ou assim, ou assim desse jeito, ó, do preço vir para cá, consolidar e ir para cima. Mas essa região aqui vai ser meu ponto inicial para conseguir decifrar para onde esse mercado vai. Tem muito volume aqui, tem muito volume aqui, e ele pode buscar essas regiões também. Hoje vai ser um dia muito decisivo, ainda mais para o dólar. Sendo que até os russos estão querendo entrar na jogada a favor do Irã. Então o dólar ele vai ou sofrer bastante hoje, ou desenvolver bastante hoje. E só o dia de hoje para dizer isso. Agora já no índice, se a gente for aqui no índice brasileiro, o índice ele já está numa região muito interessante para a gente. Aqui também é um bloco de ordem. Aqui também é um bloco de ordem. Lembra, última vela antes da subida abrupta.
bloco de ordem, a gente tem aqui os nossos topos e fundos ascendentes, demonstrando que o mercado está em uma tendência de alta, e também no macro, lá nos gráficos maiores, ele está demonstrando isso para a gente, que ele está querendo desenvolver novamente aquela alta que ele teve anteriormente, que começou aqui, ó, lá para o dia 13 de março. O mercado está provando isso daí para a gente. Voltando aqui para o micro, a gente tem essa região de bloco de ordem e a gente tem a região de volume aqui, aprovando completamente a nossa análise. Sendo que o preço veio aqui ontem, dia 17, respeitou 100% essa região. O preço agora está testando aqui essa região. O que eu espero é que o preço ele faça isso aqui, ó. Tá. Isso aqui, ó. E que continue desenvolvendo aqui um padrão mais de alta. Mas lembra que o índice e o dólar eles são inversamente proporcionais. Então, na maioria das vezes, quando o índice sobe, é porque o dólar está caindo. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso no dia de hoje, dia 18. E aí, vamos lá. Tô com uma operação rolando aqui no Forex. Se você quer a melhor corretora de Forex, a mais confiável, inclusive a que eu uso, é a Tickmill. Vou estar deixando aqui o link da nossa comunidade, uma comunidade gratuita. Mas para entrar nessa comunidade você precisa pelo menos provar que você opera em conta real. A gente quer pessoas comprometidas e a gente precisa ter certeza que você opera em conta real para ter o acesso à nossa comunidade gratuita. Lá você consegue as melhores taxas, melhores spreads, além de ser uma corretora com um amplo suporte para brasileiros. Então tem brasileiros que trabalham lá que ajuda você, investidor, a conseguir criar sua conta, a tirar todas as suas dúvidas na hora de saque, na hora de pagar imposto, tudo. Eles fazem tudo, o pessoal é fantástico. Então entra na comunidade, lá vai ter o meu link para você criar conta nessa corretora, que é a que eu uso e que você nunca vai ter dor de cabeça. Vou só colocar aqui no gráfico que estava pré-selecionado. Estou com uma operação marcada, essa operação está rolando lá na Tickmill. Eu fiz análise por meio desse gráfico aqui. Mesma coisa, pessoal, mesma coisa. A gente tem um order block, volume. O preço reagiu, deu o nosso gatilho e ele está desenvolvendo aqui no positivo. Nosso take está aqui para 1,5 a mais. Essa linha amarela é uma outra linha de volume lá de trás. Lá de trás, mas vem lá de trásão aqui, ó. Você vê como que o preço respeita esse volume? Olha, olha como que ele respeita. Então eu coloquei o meu take aqui próximo, nessa região. Se o gráfico não for ao meu favor, eu vou entrar com uma operação de proteção. Então eu vou em um outro gráfico equivalente que não é o GBP-USD, é um gráfico que ele espelha bastante o GBP-USD e vou fazer uma operação de proteção, como se fosse aqui, assim, para conseguir travar o preço. E nessa operação de proteção, o preço ele vai fazendo assim. Vamos supor que a gente tem o nosso ativo A, que é o GBP-USD, e a gente tem o nosso ativo B, que é esse outro ativo. E aí eles começam a interagir assim, ó. Então o preço vem, o preço sobe, desce. Tem altas um pouco mais altas, baixas um pouco mais baixas, e eles vão desenvolvendo assim. Já o preço B, ele é muito parecido com o preço A do GBP-USD. Então ele vem aqui, só que tem vezes que nessa alta ele sobe um pouco mais, nessa baixa ele desce um pouco mais. E aí eles vão fazendo assim. Eles são correlacionados, são altamente correlacionados, então eles lembram bastante. Mas aí, quando esse gráfico B ele cai mais que o GBP-USD, que é o gráfico A, por exemplo aqui, eu consigo ter um lucro. Porque quanto mais esse B caiu, já que eu estou com a operação travada de proteção, quanto mais esse B caiu, mais eu ganhei. Se ele caiu mais que o meu A, que é o GBP-USD, eu mesmo tomando stop aqui no GBP-USD, eu consigo ainda lucrar nessa operação, tirando completamente o meu risco.
E é assim que eu opero o Forex, é um método completamente diferente, que eu não aprendi aqui no Brasil. Aprendi com professores norte-americanos, de quem trabalha diretamente com o institucional em grandes assets mundo afora. Então, GBP/USD, por enquanto, o cenário é esse. Vou dar uma olhada aqui no EURUSD, aqui do Tickmill. Vamos ver como que tá. EURUSD, uma tendência de alta. Vou ver aqui o macro. Vou tirar só esses desenhos para a gente começar a fazer um do zero aqui para vocês entenderem. Então, primeiro, vamos ver o que está acontecendo aqui no diário. No diário, o gráfico está preso nesse range aqui, ó, nesse range de preço. Vou colocar em linha vermelha por ser macro. Então, o preço, ele está preso aqui, ó, nessa caixa aqui, ó. Então, ele vem aqui para o 145, e aí depois ele vai lá para um 182 e fica variando entre um e outro. Aqui, a gente consegue, vendo esse histórico passado aqui, a gente consegue ver que agora a chance maior é ele desenvolver para cima, porque ele chegou aqui no fundo da caixa. Então a gente vai para gráficos menores para ver como que ele está reagindo. E aqui nos gráficos menores, então no caso aqui no de 4 horas, ele está reagindo muito bem. Por quê? Porque se a gente vê aqui anteriormente, ó, topo, fundo, topo menor, fundo menor, topo menor, fundo menor. Ele seguia esse padrão durante alguns dias já. Desde o dia 27 de fevereiro, por exemplo. Desde o dia 10 de fevereiro. Estamos no dia 18 de março. Então, desde o dia 10 de fevereiro, ele faz topo e fundo descendente. Pela primeira vez, ele fez um topo bem sutil e um fundo sutil que não é descendente, mas sim ascendente. Mostrando que o preço está determinado a trocar a tendência agora. Então, a gente pode considerar uma tendência de alta começando aqui nessa região. Então, vamos lá para o gráfico de 1 hora. Olha aqui como que dá para ver melhor, ó. Olha que bonito esse topo e esse fundo aqui, ó. Olha que coisa bonita. Então, aqui a gente vai priorizar operações de alta. E agora a gente vai para o nosso gráfico de 5 minutos para achar o nosso gatilho. Então, vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos. Quero que vocês testem isso na conta de vocês e me digam o que vocês acharam. Fechou? Eu vou pegar aqui alguma tendência para a gente usar de exemplo. Aqui é a mesma coisa, ó. Olha como o preço ele está preso nessa caixa aqui, ó. Vou colocar aqui em amarelo e vocês vão entender o ponto de partida, tá? O preço ele está preso aqui, ó, nessa região. Aqui, o que aconteceu? Quando ele faz esse tipo de coisa, ele veio buscar liquidez. Aqui embaixo era um suporte para a grande massa e na parte de cima aqui era uma resistência. O povão vendo isso daqui, eles falam, olha, caramba, que suporte e resistência fortes, porque desde o dia 17 de março, ontem, o dia inteiro, o EURUSD não conseguiu passar dessa linha de cima, chamada resistência, e dessa linha de baixo, chamada suporte. Então, as pessoas começaram a colocar muito dinheiro aqui na parte de baixo. Colocaram muito dinheiro aqui. O que é dinheiro? Stop. O stop da galera é o dinheiro dos institucionais. Então, colocaram muitas operações aqui. E colocaram também muitas operações aqui em cima. Pelo fato de ser um suporte e resistência muito forte. Então, quando tem muito dinheiro acumulado, é normal o preço fazer o que a gente chama de pesca de liquidez. Liquidez é dinheiro. Então ele foi pescar esse dinheiro. Ele veio, pum, pegou esse dinheiro. Como que ele pega o dinheiro? Pegando o stop da galera. Que essa galera ia estar posicionada tipo aqui, ó. Nossa, quando o preço bater aqui, o preço vai voltar a subir. Então vou deixar aqui e vou deixar o meu stop aqui no 2 para 1 aqui, ó. Aqui na metade, ó. Risco e retorno 2, tá vendo? Aí o que aconteceu? O preço veio, pum, pegou a operação dele que estava pregoada aqui, já estopou
pegou o dinheiro dessa galera e voltou a operar normalmente. Então teve essa pesca de liquidez. Como que a gente consegue escapar disso daí? Vendo onde está o volume de preço. Então eu vou pegar, primeiro, o fundo mais expressivo, que é esse daqui, e o topo mais alto, que seria esse daqui. E eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó. No TradingView, você vem aqui para onde coloca as operações, sabe, de compra e venda. E você vem aqui, ó, perfil de volume de range fixo. Vou colocar primeiro o fundo mais expressivo e vou lá no topo mais expressivo também. Olha aqui onde ele fala que está o nosso volume. Aqui está tendo muito volume de negociação, ó. E esse volume de negociação, ele espelha o preço ou para cima ou para baixo. A partir daqui, a gente vai conseguir ter o nosso gatilho. Então, vou tirar só essa seta aqui, que a gente já sabe que é uma operação de alta que a gente está buscando. E a gente vai esperar o nosso gatilho. Então, o que eu posso esperar aqui? Vou colocar essa linha para ela ir até mais para o lado ali, colocar aqui linha branca, que vai ser o nosso volume. Vou aproximar um pouco. Tá vendo como que ele respeita essa linha de volume? Então agora com o volume eu vou procurar o order block mais adequado. Um order block é uma vela contrária antes de uma subida forte ou antes de uma queda forte, que de preferência tenha muito imbalance, tenha muita falta de balanço ou falta de balanceamento de preço nessa região. No caso, uma que me chamou muita atenção foi esse order block aqui, ó, essa velinha vermelha aqui onde está meu mouse, tá vendo? Então eu vou marcar esse order block aqui, ó, com o nosso retângulo. Cara, isso daqui, vocês não têm ideia quanto que custa uma aula dessa, viu? Vocês estão ganhando de graça. Então, meu, deixa o like, entra logo na comunidade aí, fazendo um favor. Obrigado, viu? Então vamos lá. Essa região aqui é uma região que vai expelir o preço, ou para um lado ou para o outro. A gente tem um bloco de ordem. Nesse bloco de ordem, muito provavelmente está apregoada as ordens dos institucionais. Eles não apregoam as ordens aqui no suporte ou na resistência. Suporte e resistência é do povão, é a grande massa ali, que serve como massa de manobra para os institucionais. Eles vão apregoar as ordens aqui, no order block. Além disso, a gente tem, lembra, aquela nossa linha de volume, que é esse volume aqui que está aqui atrás. Sabendo disso, o meu gatilho vai ser o seguinte, ó. O preço, ele fez esse caminho aqui, ó. Topo, fundo, topo. Veio certinho aqui no volume e espelhou para cima. Se o preço ele vier aqui nessa região e fizer isso, ó, topinho, fundo, topo mais alto, retestar aqui bem nessa nossa linha, eu vou entrar aqui para cima. Ah, mas vai demorar. Não demora. Diversas vezes durante o dia isso acontece. E eu vou tentar pegar um exemplo. Naquele GBP-USD, por exemplo, eu vou pegar ele como exemplo para a gente dar uma olhada aqui e vocês vão ver que isso que parece muito complexo, se você segue essa fórmula, você consegue ficar positivo sem precisar usar proteção de preço. Ainda mais usando a proteção que eu ensinei, e isso daí você aprende graças à nossa comunidade, você fica invencível nesse mercado. É impossível você não ficar consistente fazendo isso no Forex e usando proteção. É impossível você não ser consistente no curto e médio prazo, fazendo e operando do jeito que os institucionais operam. Lembrando, isso daqui não é indicação de investimento, estou falando o que eu faço, tá bom? E eu mostro o meu dia a dia lá na comunidade. Então a gente tem esse desenho, tá? Nossa, Vitor, mas cara, muito complexo. Entra lá, você vai ver que é fácil. Com o tempo, você bate o olho e você faz. Não é difícil, fechou? E isso daqui o pessoal cobra uma fortuna para falar metade disso, porque a maioria das vezes eles ensinam só order block, que é aprender como os institucionais fazem, mas eles não ensinam proteção. Se você tomar um stop, você tomou um stop, você não consegue sair naquela operação ainda no positivo, usando uma proteção adequada. Então, vou usar de exemplo aqui a operação que eu estou no GBP-USD. Olha que coisa bonita. Olha isso aqui, ó.
Olha isso, ó. Lembra que eu expliquei agora há pouco? Quase chegando no nosso take. Qual que foi o critério? Mesma coisa, eu vim lá do macro, lá do diário, 4 horas, 1 hora, cheguei nos 5 minutos. Peguei o order block que me chamou mais atenção, que foi esse daqui, ó. Esse order block aqui. E eu tinha colocado o nosso volume. Então, nessa região aqui, é uma região que vai expelir o preço para cima ou para baixo. Muito difícil ele ficar assim, ó, ali, naquela região. Ele vai ou para cima ou para baixo. Fechou? Juntamente com o meu order block, eu esperei apenas o gatilho. Qual que foi o gatilho? Lembra, ó, lembra desse desenho aqui, ó? Grava esse desenho aqui. Grava esse desenho aqui, ó. Topinho, topinho maior, quando o preço volta, eu faço a entrada. Grave esse desenho. Vamos lá. Ó. Olha aqui, ó, o que aconteceu, ó. Veio, né? Topo, fundo, ó. Topinho, fundinho, topinho maior, voltou e a minha entrada foi aqui, ó. Lembra daquele desenho? Ó, ó o desenho aqui, ó. Ó o desenho aqui, ó. Vai bater o take agora, ao vivo. É assim que o mercado funciona, para tudo. Ah, mas eu opero criptomoeda, opero Forex, opero B3, opero Nasdaq, índice US30, meu, Nikkei, opero qualquer coisa, funciona no mercado inteiro, porque todos os mercados têm as grandes assets, que tem os institucionais, que controlam o preço e pegam o dinheiro do varejo para ajudar na projeção futura deles, para ajudar na receita futura. E quando eles vão manipular o preço, a gente consegue detectar via essa fórmula de bolo que a gente tem. Fechou? Então vamos lá, vamos ver como que está o Bitcoin aqui também. Bitcoin eu vou fazer uma análise mais macro. Quem não sabe, eu gosto muito da Bybit. É uma corretora muito simples e que tem um suporte para brasileiros muito bom também. Então eu gosto muito de usar ela. Vou pegar aqui o gráfico da Bybit. Primeiro, ó, criptomoeda coisa de longo prazo, tá? Então vou colocar no gráfico semanal. Primeira coisa, tem um order block aqui que me chamou muita atenção. Olha como que ele respeita, ó. Olha esse order block aqui, ó. Última vela ao contrário antes da subida forte. Falta de balanço de preço, imbalance, tudo. Então, vou marcar essa região aqui. Olha que coisa bonita, cara. Olha isso. É só marcar certinho que ainda falta ajustar aqui, ó. Olha como que o preço vem certinho e respeita, viu? Viu que é só você saber onde posicionar a sua entrada. Aqui ainda não teria feito entrada não, mas aqui tava muito na cara, sendo que eu fiz no meu outro canal, eu tinha feito um vídeo, mais ou menos nessa época aqui, setembro, agosto de... Ah, não, foi mais ou menos aqui, ó. Março de 2025, maio, junho de 2025, foi mais ou menos aqui, ó, quando o Bitcoin tava batendo o topo histórico dele. E eu falei que eu tava vendendo tudo. E aí eu fui muito criticado e tal. Só que o que aconteceu depois, ó? A galera que em vez de vender, tava comprando aqui, ó, mais ou menos aqui onde eu falei. Olha o tanto que eles estão negativo hoje, ó. 30% negativo. Enquanto tô tranquilaço aqui, graças a Deus. Então vamos ver aqui onde que tá o nosso volume. Pegar a partir daqui pra gente ver onde que os institucionais estão operando. Eles estão operando aqui, ó. Olha como que é uma região que espelha o preço, ó. O preço ele não fica parado aqui, ou ele corre para baixo, ou ele corre para cima, ou ele corre para baixo aqui. Vamos tentar buscar um range maior aqui pra gente ter uma noção melhor do que está acontecendo. Então vou pegar aqui o fundo mais expressivo e o topo mais expressivo. O fundo esse daqui e o topo mais expressivo aqui. Olha, ele vai certinho aqui, ó, na nossa região de preço. O que eu vou esperar por agora? Gráfico macro ainda, então eu estou olhando o semanal, vou ver o diário. Eu quero comprar Bitcoin novamente, inclusive tá quase lá. Lembra daquele desenho? Quero comprar Bitcoin novamente. Aqui, ó. Topo, fundo, topinho, fundinho, topinho um pouco maior. Comprar por aqui, ó. Ou nesse order block, ou se o preço voltar para aqui. Mas muito provavelmente nesse order block
menor aqui, ó, do D1. Comprar por aqui para esperar o preço desenvolver de novo. Ah, o Bitcoin continuou caindo. Eu faço o preço médio. Preço médio é você ir descendo o seu preço, ir fazendo aportes em regiões estratégicas para quando ele voltar a subir, você ficar gatão na parada. Então, ó, aqui, ó. Pegaria aqui. Depois, colocar como azul, né? Ó. Duplicar. Pegaria aqui, ó. Nesse order block daqui, ó. Então, eu vou fazendo assim, ó. Porque na hora que o Bitcoin ele for expandir novamente, na hora que ele vier aqui, ó. Deixa eu só achar onde que tá. Aqui, ó. Vamos supor que ele cai para aqui. Eu faço mais um aporte aqui, faço mais um aporte aqui. Na hora que o Bitcoin fazer isso, ó, o meu preço médio vai estar mais ou menos aqui no meio. Mais ou menos aqui nesse meio aqui, ó. Porque eu comprei tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Meu preço médio vai estar por aqui, ó. E aí, quando ele subir, eu vou ter conseguido comprar o mais barato possível para minha carteira. Isso daí para as outras criptomoedas também. Bom, esse daqui foi um vídeo rápido. O primeiro vídeo que eu faço nesse modelo aqui pro canal. Quero ver o que vocês acham, tá? Quer aprender a investir da maneira correta? Eu vou fazer um de ações. Tem gente que gosta muito de operar ações, ações internacionais, ETFs. Vou explicar tudo como eu faço, tá bom? Lembrando que não é recomendação de investimento, mas entra na comunidade para você parar de perder pro mercado, cara. Beleza? Tá na hora de você já saber fazer a sua grana aí na sua carteira. Fechou? Primeiro link do comentário fixado vai estar a comunidade gratuita. Preciso que você prove que você investe dinheiro, opera em conta real, seja Forex, B3, criptomoeda, mas que você seja um investidor ativo. Não quero pessoas que não saibam o que quer. Quero investidores ativos lá. Lá você vai ter acesso às corretoras que eu uso, que são as melhores que têm suporte para brasileiros. E também eu vou passar tudo o que eu estou fazendo. Tá? Não como recomendação, mas como uma forma educacional e mostrar na transparência o meu dia a dia. Fechou? Então, meu nome é Vitor Ferreira. Deixa um like aí que o dedo não vai cair. Se inscreve e até a próxima aí. Valeu!